Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Então nós vamos dar sequência na mensagem que diz assim: não fizemos muitos milagres em teu nome? Esse é um grande equívoco. Por quê? Porque não existe milagres. O que eles denominam milagre é nada mais que um processo de fenômeno natural da evolução, mas que a falta de conhecimento das leis de Deus os levam a entender que aquilo de fato é um milagre. Um milagre seria como, por exemplo, uma pessoa que já morreu há 80 anos atrás e eu chego próximo ao túmulo daquela pessoa e eu vou usar aquilo da mitologia. Reúne-se muitas pessoas à minha volta, né? E eu faço com que aquela pessoa volte à vida física, o que é contrário às leis de Deus. Inclusive, a ciência da Terra mesmo já comprovou que isso é impossível. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele não faria isso, porque isso estaria contrário às leis divinas, designado a ele a trazer e delegar a todos nós. Mas se isso acontecesse, seria um milagre. Mas isso não acontece, não é possível, e nem Deus e nem Jesus pode fazer com que uma pessoa de 80, 150 anos atrás ressuscita no juízo final, né? E tem muitas pessoas esperando o juízo final. Nós vamos nos ver. Um dia eu fui num velório, com todo respeito, eu respeito as pessoas. E porque a pessoa ali, o desencarnado ali era meu amigo e os familiares também. E todos os familiares, vai com Deus, irmão, até o juízo final, até o dia que o Senhor virá te ressuscitar. E provavelmente todos nós estaremos lá naquele momento com você. Vai com Deus, meu irmão. Tonto, fica esperando por isso, viu? Fica. Dá uma lida nas obras de André Luiz, independente de religião, porque espiritismo não é religião, é ciência, é filosofia. E por último, religião. Independente, estude o livro dos espíritos, escondido, já que você tem vergonha. Estude. Analise o que eu estou dizendo, que você vai analisar. Então, muitas pessoas têm o hábito de dizer que Nossa Senhora, a imagem de fulano está chorando aqui, tem um santo aparecendo ali, é milagre, é milagre, é milagre. E tem muitas pessoas que fazem promessas por uma graça alcançada. Isso é uma mandioquice que não tem tamanho. E o pior é que os padres, é pior que os bispos,
os diocesanos, os diáconos, o Papa, eles sabem que isso tudo é uma forma de manter o cabresto na cara e no pescoço da pessoa, como se ele fosse um animal. E eles não esclarecem a humanidade a respeito da realidade. Sabe por que eles não esclarecem? Porque quanto mais cheios os templos, quanto mais cheio as igrejas, mais dinheiro dá a eles. Queridos irmãos, raciocine para você ver. Aparecida do Norte. Aparecida do Norte é uma fábrica de dinheiro. É um comércio. Tem um padre no Brasil que, com a desculpa de construir o santuário do Divino Espírito Santo, roubou dos fiéis milhões, bilhões, por que não trilhões? Agora você o apedreja, né? Você tinha que calar a boca e ficar quietinho no teu canto. Sabe por quê? Porque ele só conseguiu porque você é besta. Porque você não raciocina. Porque você é um tonto. Porque você todo mês tirou da boca dos teus filhos aquilo que dava para sustentar o alimento dos filhos, para depositar na conta bancária desse santuário. E agora o que você me diz? As emissoras todas descendo a lenha neste padre. A partir do momento que eu não falo o nome, né? Não me incrimina. Todo mundo falando mal dele. Sabe o que você teria que fazer? Você teria que rezar por ele. Sabe por quê? Porque ele é um nosso irmão em processo de evolução. E Jesus disse: aquele que estiver sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E você nunca pecou? Você nunca errou? Você é uma santa? Você é um santo? E outra, ele só conseguiu amealhar esses milhões porque você é trouxa. Porque se você não fosse trouxa, se você não possuísse a fé cega, ele não teria conseguido. Existe um ditado, queridos irmãos, que diz assim: por que o cão entra na igreja? Porque ele encontra a porta aberta. Por que esses irmãos se enriquecem? Porque encontra trouxa que os sustenta. O Papa, o representante das trevas, vive lá, cercado de pessoas que o mantêm na imunização, em vez de sair e ir ao encontro dos necessitados, bancar as necessidades do mundo, da humanidade, mas não. Está lá como representante do Cristo, guardado. Eu estou falando mal? Eu não estou falando mal. Eu só tenho coragem de abrir a boca. Se quiserem me matar, que me mate. Mas eu não vou calar a boca. E vai ser sempre assim. Você tem que acordar.
Se você não acordar, o problema é teu. Porque um dia vai lhe ser mostrado. Lembra aquele rapaz lá, aquele cara que dizia aquelas coisas lá e que você ignorava ele e dizia que ele era bruto porque te chamava você de topeira? Então, ele estava dizendo a verdade, porque realmente você era uma topeira. Então agora você aguente as consequências. Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Olha só o que Jesus disse a esses que aproximou-se dele, né? Ostentando tudo aquilo que fizeram. Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Quer dizer, contrário à moral e à religião. Né? A iniquidade significa isso. Isso foi Mateus que anotou. 7, 21 a 23. Depois você dá uma lida. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 18. E dando-se sequência, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram. Sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram a açoitar, ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Mateus novamente. Então, queridos irmãos, todo aquele que busca aquela passagem de Jesus, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, e que entende a mensagem do Cristo quando disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Todo aquele que trabalha com honestidade, de acordo com os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, através do amor, praticando o amor, praticando a caridade, a humildade, a aceitação. Todo esse que procura seguir os mandamentos de Deus na terra, que procura ser um representante fiel do Cristo, que procura se colocar no lugar do próximo, que não rouba o próximo, que trabalha o teu orgulho, o teu egoísmo, a tua inveja, o teu ciúme, a tua avareza, a tua pobreza de espírito, a tua aceitação, a tua humildade, que ensina os adeptos, tanto das religiões que eu acabei de dizer, quanto também dos espíritas, nas casas que se dizem espíritas. Esses constroem, porque nós temos que nos instruir para depois instruirmos. Esses constroem
casas sobre rochas, casas sólidas, casas construídas com cimento, em cima de rochas, casas construídas com alvenaria ali de concreto, que nem vento, vendaval, chuva, trovoada, nada derruba. Agora, essa chuva, vendaval, são os açoites, as ingratidões, as humilhações que a gente recebe. Sabe? Aquela pessoa está ficando doida. Vamos processar aquela pessoa. Vamos expulsar aquele malfeitor. Mas por ele se encontrar de acordo com as leis de Deus, nada o remove dos preceitos das leis divinas. Agora, aquele vira folha, aquele que é, como se diz, um representante do Cristo, mas representante do dinheiro, que é amigo de empresários, que é amigo de políticos, que é amigo da justiça da terra, que é capenga, que a hora que ele precisa, todo mundo dá uma mãozinha a ele. Esse é considerado aquele que constrói uma casa sobre a areia, que quando vem uma tempestade, quando vem um vendaval, quando vem um tsunami, derruba toda aquela construção que ele construiu. Acaba com todo o trabalho que ele realizou. Porque aquele trabalho dele era falso. Ele não construiu sobre rochas. Não era um trabalho sólido. Não tinha ali amor. Não tinha ali garra. Não tinha ali Jesus. Tinha ali interesse financeiro. Tanto é onde encontra-se hoje aqueles que se diziam doutores das leis de há 2000 anos atrás. Onde se encontra Pôncio Pilatos? Ele não reinou muitos anos? E os Césares? Onde estão esses seres? Mas é interessante, né? Todos no anonimato e esquecido. O ser mais lembrado, tanto com amor quanto com ódio da humanidade, mas o ser mais lembrado na face da terra é nosso Senhor Jesus Cristo. Que fale bem, que fale mal, mas fale, estão sempre falando dele. E interessante que um dia, um amigo meu me levou até São Paulo para visitar um amigo dele, que era amigo de Chico Xavier. E ele, sem que eu o conhecesse, um senhor muito idoso, vocês devem conhecê-lo, já faleceu, por isso eu vou dizer o nome dele, senhor Espartaco, acho que é Espartaco Giraldelli, fundador das obras de Batuíra em São Paulo, pioneiro do cristianismo, representante fiel do Cristo. Havera-se todos representante de casa espírita fosse como aquele nosso irmão. Sem que eu levasse ao conhecimento dele da casa espírita que eu dirijo. Ele me disse: você não tem que se preocupar com nada, meu filho,
porque você construiu uma casa sobre rochas, onde vendaval, tempestade nenhuma irá derrubá-la. Pior são aqueles que constroem sobre a areia, onde a primeira chuva que vem leva tudo a mar adentro. Mar adentro. Agora você não se esqueça de uma coisa, meu filho. Vai chegar momentos que nesta casa você vai se sentir sozinho, você vai se ver sozinho. Isso, queridos irmãos, já acontece comigo. Tem dias que eu me vejo sozinho dentro da casa, como Franciscano Xavier em Pedro Leopoldo, quando lá trabalhou 2 anos na casa Luiz Gonzaga, sozinho. Mas não é sozinho na questão de falta de amigos, é sozinho na questão do conceito de raciocínio, de bom senso, porque eu estou pensando na galáxia Andrômeda e a pessoa está pensando numa pizza. E eu falo com ele: você já ouviu falar em Andrômeda? Ele fala: não. Mas você está aqui pensando o quê? Estou pensando no sanduíche. Então é nessa questão que ele me disse que um dia eu ia me ver sozinho dentro dessa casa que eu dirijo hoje. E as ingratidões? E as traições? Interessante que aqueles que nos traem são aqueles que se relacionam com a gente. Os ingratos são aqueles que comem lado a lado com a gente. Os que nos traem são aqueles que praticamente dormem com a gente. Esses é que nos apunhalam. Esses é que nos traem. Vou usar um outro termo. Esses é que nos metem chifre na cabeça. Mas sabe como devemos agir para com eles? Com amor. Sabe por quê? Porque são doentes, são enfermos da alma, pobres de espírito, que ainda não enxergaram o verdadeiro sentido da vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ainda não conhecem o reino de Jesus. Então, por isso nós temos que ter paciência, perdoá-los e amá-los. Agora, não significa que perdoando e amando, nós vamos ter que continuar dormindo com o inimigo. De jeito nenhum. Eu não sou desse jeito. Me traiu, me apunhalou pelas costas, perdoo, tenho paciência, mas a pessoa para lá e eu para cá. Ser humilde não é você dar cara para a pessoa quebrar teus dentes. Ser humilde é você agir com humildade, com paciência para com aquela pessoa, porque mais cedo ou mais tarde ela vai acordar, mas que ela more na casa dela ou dele e você more na tua casa. Ainda mais se você tem um compromisso com a doutrina espírita, com a humanidade e com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser autêntico e não abjurar nosso Senhor Jesus Cristo, além do que nós já abjuramos muito em outras vidas passadas por termos sido tão falsos com o Cristo.
Nós vamos para um outro vídeo, queridos irmãos.